Em 94, o Brasil já estava há 24 anos sem ganhar uma Copa. Aí vem a seleção e conquista o Tetra. E o Paulo viveu toda essa emoção, né, Paulo? É verdade, foi um momento assim inesquecível, até porque problemas econômicos no nosso país, antecedendo a Copa, a morte do Ayrton Senna. Então o Brasil vivia um momento assim muito delicado. E aí veio aquela festa no Brasil, todo mundo gritando tetracampeão, tetracampeão. Emocionante, né? E é algo, um legado que foi deixado até hoje. Você começou a jogar no Corinthians. Eu comecei no Corinthians com 13 anos de idade, né? Eu gostava de jogar na várzea, na rua. Aí um treinador me viu e me convidou para ir jogar. Aos 18 anos eu subi para o profissional. Aos 23 anos eu saí do Corinthians, fui para a Europa. Aí depois eu falei, pô, vou mudar um pouco de ares, né? E fui para os Emirados Árabes jogar no Al Ahly. Qual foi o seu segredo para manter o pé no chão diante de uma carreira de sucesso, diante de muito dinheiro, todo o glamour que é jogar futebol? A primeira coisa eu agradeço a Deus, né, por ter me dado esse equilíbrio. E em segundo lugar, a família. Nós tivemos momentos onde que ela com 2 crianças, não sabendo falar a língua, e eu saindo para ir concentrar. Para ela foi um momento muito difícil. Como que foi, Merly? Vocês em outro país? Ele te dava muito trabalho? Não, eu nunca dei trabalho. Nós começamos a namorar eu tinha 17 anos e ele 16, quer dizer, então para mim, nós nos conhecemos há muito tempo, então não teve problema, não teve trabalho. A única coisa foi que a dificuldade de estar em outro lugar, isso sim, nos trouxe um pouco, mas assim, entre nós eu creio que foi melhor, porque foi um crescimento de família muito grande. Eu lembro que quando nós fomos para a Alemanha, o Felipe tinha 1 ano de idade, a Carol tinha meses, né? E imagine você saindo por um país que você não conhece, não sabe falar a língua. Ninguém tem noção daquele negócio de ficar mudando de país. Quando você se estabelece num lugar e aí seu pai vira, nós vamos estar mudando. Então, ele foi muito guerreiro, minha mãe também, de ficar cuidando, ser uma mãe, um pai pra gente. O Felipe tentou ser jogador também, quis jogar também, né? Ele tentou a profissão, mas chegou um momento que eu falei, você precisa definir o que você quer. Se você for continuar a jogar futebol, vou te apoiar. Se você for fazer outra coisa, também vou te apoiar. Investi. Até os 20 eu investi. Hoje eu sou estudante do direito. Logo menos um advogado formado. É difícil hoje em dia manter um casamento unido, feliz como o de vocês? É uma questão de você ser persistente e ceder um pouco, né? A gente tem que ceder. Se você não ceder dentro de um casamento, o casamento é destruído e muito rápido. Nós temos que ser espelhos para os nossos filhos. Eles são os meus exemplos, eternos exemplos. Se eu sou grato a Deus por uma coisa, é por ter uma família tão unida, uma família onde não tem tempo ruim. A gente é assim. Será que conquistar hoje em dia está tão difícil quanto manter um relacionamento? Tudo isso e muito mais agora na Escola do Amor. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Você pode me dar seu telefone? Obrigado, viu? Você pode me dar seu telefone? Posso? Qual é o meu telefone? Muito legal o celular. Um GPS. O prazer é conhecer vocês, são muito simpáticos. Qual é o seu nome? Eu sou Wesley, prazer. Prazer, Wesley. Você é muito bonito. Obrigada. Você pode me dar seu telefone? Não, pra quê? Como você chega assim? Fala o nome e já quer o telefone? Dá licença, um pouquinho. Bom dia. Você pode me dar seu telefone? Não. Pode me dar seu telefone? Não. Você dorme amarrado. Oi, tudo. Boa tarde. Deixa eu falar uma coisa. Você é muito bonita, sabia? Obrigada. Você pode me dar seu telefone? Não, sou casada. Ah, tá. Obrigado. Oi? Oi. Me dá seu telefone. Pra quê? Te achei muito bonito. Assim, do nada, me acha bonita e para. Tá, 9... Anota aí pra mim. Vai me ligar? Vou. Oi, você é muito bonita. Você pode me dar o seu telefone? 6... Pode pôr. Depois eu te ligo, tá? Tá bom. Tchau. Oi? Oi, tudo bem? Oi, tudo. Ai, desculpa, assustei?
São muito bonitas, viu? Ai, obrigada. Você pode me dar seu telefone? Ah, não posso, meu namorado. Ah, tranquilo. Você pode me dar seu telefone? Depois eu te ligo. Qual é o seu nome? Meu nome é Wesley. Quantos anos? 23, e você? 18. Pode me dar? Obrigado, depois eu te ligo. Pois é, o cara não teve muito trabalho, né? Não precisou trocar mais de 2 frases e conseguiu o telefone da maioria das meninas. E o pior, só uma delas deu o telefone errado, você acredita? E nós checamos, viu? Pois é, será que as Julietas estão fáceis demais hoje em dia? O que aconteceu com os Romeus, que enfrentavam todos os obstáculos para conquistarem as suas amadas? Afinal, quem conquista quem hoje em dia? Vamos falar sobre isso na aula de hoje. A mulher conquista o homem, porque hoje em dia tá muito difícil achar um homem certo. Uma declaração bombástica que tumultuou a mídia internacional. A musa do vôlei americano e modelo Gabrielle Reece afirmou que é submissa ao marido. Calma aí, nós vamos entender melhor o que ela quis dizer com isso. E o nosso laboratório, eles estão noivos e não querem que pequenos problemas atrapalhem o casamento que já está marcado. Eu quero viver em paz, não quero ter discussões, chegar cansada do trabalho e ter que ficar discutindo por uma bagunça ou por qualquer outro motivo. Eu acho que eu tenho que mudar, mas ela também tem que mudar. Quem está presente, vá até @TheLoveSchoolTV e assine a nossa lista de chamada no Twitter, com o hashtag Escola do Amor Presente. Todo mundo participando da aula pelo Facebook e pelo R7. E atenção, alunos, porque já está no ar a Escola do Amor Inteligente. Então, atenção você que é solteiro, namorado, noivo, até mesmo você que é casado, casada. Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre a conquista. Nós já sabemos que o romantismo não anda lá aquelas coisas hoje em dia, né? Mas e a conquista? O que vale e o que não vale atualmente para ganhar o coração de alguém? Mas vamos primeiro relembrar de algumas cenas clássicas do cinema feitas numa época em que o homem tinha realmente que lutar pelo amor de uma mulher. E ela, obviamente, se sentia valorizada por ser a escolhida. Acompanhe. Então, minha santa, deixai os lábios fazerem o que as mãos fazem para que a fé não se transforme em desespero. Santos não interferem, embora atendam às preces. Então não se mova enquanto eu faço a minha prece. But Red, I really can't go on accepting these gifts, though you are awfully kind. I'm not kind. I'm just tempting you. I never give anything without expecting something in return. I always get paid. Well, if you think I'll marry you, just pay for the bonnet, I won't. I don't know why I let you come and see me. I'll tell you why, Scarlett. Because I'm the only man over 16 and under 60 who's around to show you a good time. But what about us? We'll always have Paris. I said I would never leave you. And you never will. It's a crazy world. Anything can happen. If you shouldn't get away. I mean, if something should keep us apart, wherever they put you and wherever I'll be, I want you to know that. I waited for you for 7 years. Now it's too late. I wrote you 365 letters. I wrote you every day for a year. You wrote me? Yes. It wasn't over. It still isn't over. Ok, é Hollywood, é toda aquela choradeira na chuva. Quem faz isso na vida real? A gente sabe. Mas o que a gente está querendo ilustrar aqui é que havia uma conquista, havia um trabalho, né? Ou seja, o homem, ele lutava e a mulher, ela não se entregava tão facilmente assim. O homem tinha que se preparar para pedir, para namorar. Enfrentar a rivalidade das famílias, né? O pai que não gostava dele, ele tinha que enfrentar muitos dragões. Ele tinha que ter dinheiro, tinha que ter dinheiro para casar, porque se não tivesse dinheiro ele não podia casar, ele tinha que sustentar a família. Então, é por isso que essas cenas fazem muitas mulheres
suspirarem, né? Profundamente. E muitos homens viraram o olho, né? E acharem, pô, isso é difícil demais para mim, né? Mas essas cenas não deixam de fazer o sucesso no mundo da mulherada. Gostem os homens ou não. Pois é, são imagens que mostram uma raridade nos dias atuais, né? O modelo onde o homem ele tinha que suar a camisa, literalmente, para conquistar a mulher e cumprir o papel dela. Mas como vimos na matéria inicial do programa, o rapaz que pede telefone às garotas e quase todas dão, sabe? O papel do homem mudou muito e esse jogo de conquista mais parece que já está ganho, né? É uma batalha ganha, né? Não precisa lutar muito, já... Não precisa conquistar. É só ir lá e pegar o prêmio, né? Então, nós fomos às ruas para saber quem está conquistando quem hoje em dia. Será que os homens ainda estão conquistando as mulheres ou a coisa está um pouco invertida? Vamos ver. O homem conquista a mulher. Não é fácil, né, conquistar uma mulher, porque hoje a gente não confia muito nos homens, a gente acha que o homem é tudo igual. Eu acho que é recíproco, tanto a mulher quanto o homem chegam um na outra. Acho que antigamente era mais homem, mas hoje em dia tá os dois. A mulher conquista o homem, porque hoje em dia tá muito difícil achar um homem certo. A mulher tem mais atitude. O homem tá muito devagar dia de hoje. Elas estão com atitude mais aflorada, assim. Mulher querendo, ela consegue. Nossa, a mulher gostar do cara, a mulher chega perto. Eu acho que é mais a mulher, né? A mulher, ela cativa mais, né? Ela procura mais, ela busca. Hoje em dia, a mulher está conquistando os homens. Elas estão bem melhores que os homens, com certeza, nisso. Na arte de seduzir, com certeza. Não sei, eu acho que ela está tendo mais atitude que o homem. Elas estão mais determinadas em conquistar, em correr atrás do que tem vontade. Pois é, IntelliMen nos homens, né? Por isso que a gente tem o projeto IntelliMen. Se você depois olhar no meu blog lá, os homens do século XXI, eles estão ultrapassados. As mulheres parece que passaram, estão correndo lá na frente e eles ainda não se deram conta. Os homens 3D deslocados, estão deslocados sem saber qual direção fazer, né? E sem ter decisão, sem poder de decisão. Homem 3D. Eu não sei qual é o pior, Renato, porque assim como os homens estão diferentes hoje em dia, as mulheres também. Porque antes as mulheres tinham esse entendimento que ele tem que me conquistar, ele tem que vir atrás de mim. E hoje em dia não, as mulheres elas querem ir atrás, elas são a coisa mais fácil hoje é arrumar uma namorada. Tudo que é fácil, então não precisa mais a conquista. Ora, quando as mulheres reclamam que o homem está em falta ou que não tem mais homem sério, ora, é a antiga guerra dos sexos, é um culpando o outro. Mas, na realidade, os dois estão errados, né? O homem, muitas vezes, ele trata a mulher simplesmente como um objeto. Então, ele faz a mulher, ele habilita a mulher a pensar que, para ela conquistá-lo, ela tem que se rebaixar, ela tem que ser o objeto. E ela, por sua vez, aceita isso. Eu creio que toda mulher tem esse sonho de ser conquistada, mas porque elas, às vezes, não tem essa atitude dos homens, elas acabam tendo que fazer isso para elas mesmas. Eu fico lembrando sempre do nosso namoro, né? Sempre fico lembrando como que eu tive, as barreiras que eu tive que passar para te namorar, né? Porque quando eu conversei com a Cristiane, quando eu a vi pela primeira vez, ela estava caidinha por mim, mas ela não deixava transparecer, né? Ela fez um papel muito bom de difícil. E quando eu falei com ela 2, 3 vezes, escrevi uma cartinha para ela e tal, daquelas coisas românticas, quando eu fui falar novamente com ela, acho que 3ª ou 4ª vez, ela já falou assim, ó, você tem que falar com meu pai. Quer dizer, você colocou a barreira. Até então você só estava assim, oi, tudo bem, tal, só amigo. Quando ele começou a querer falar sobre outras coisas, olha, você tem que falar com meu pai. Pois é, então ali eu vi que ela era uma garota séria e ela, por sua vez, me colocou à prova. Se eu era sério, eu iria passar aquele teste. Falar com meu pai. Aquela prova, né? Então, assim, eu tive que fazer a conquista. E é claro, quando a gente conquista, a gente tende a valorizar muito mais depois que a gente tem aquilo. Então, aqui vai as dicas para vocês. Prestem bastante atenção com respeito à conquista no relacionamento, né? Você não vai dar valor às coisas que são fáceis. Se você se faz de fácil, você também vai se desvalorizar. Não é porque a mulher está mais avançada nos dias atuais que ela não queira ser conquistada. Então, quando o homem faz por onde para conquistar uma mulher, ele também está valorizando-a. Está mostrando isso para ela. E muitas mulheres estão dando o primeiro passo
porque muitos homens deixaram de ser conquistadores. Culpa das mulheres fáceis e preguiça dos homens, né? Muitos deles. Então, eu acho que nós podemos resumir o seguinte, ó. Homens, se a mulher é fácil, é porque ela não serve. Mulheres, se um homem não procura conquistá-las, é porque não serve também. Isso é muito forte, tem que escrever isso daí. Tem que escrever. Vamos colocar essas dicas no Facebook para você guardá-las, tá bom? Você pode ir para a nossa página agora, facebook.com/Escola do Amor, e ali você vai encontrar essas dicas do programa aqui para você guardar, porque são muito importantes. Agora, daqui a pouco, você vai ver aqui uma entrevista exclusiva com a modelo e musa do vôlei americano, Gabrielle Reece, falando sobre submissão no casamento. Não perca, tá? As pessoas ficam nervosas com essa palavra, submissa, porque elas acham que eu fico me curvando ao meu marido. A Regiane e o Ellison estão noivos e com o casamento marcado. Eles já notaram alguns probleminhas aqui e ali, por isso o laboratório neles. Regiane e o Ellison, ambos com 30 anos, estão noivos há 1 ano. Regiane reclama muito da falta de organização dele. O Ellison gostaria que ela o ouvisse mais. Como você sabe, a gente vai se casar em setembro. E nesse 1 ano que estamos juntos, tem algumas coisinhas que eu fico preocupada, porque eu gostaria que você mudasse. Eu sou extremamente organizada, gosto de tudo no lugar. E você tem essa dificuldade. Geralmente, larga as coisas no chão. Eu peço para você colocar uma coisa para lavar, você joga no canto, não dobra, não coloca ali no cantinho. Deixa a torneira, às vezes, do banheiro aberta. Come alguma coisa, às vezes, deixa lá em cima. Já, em vez de pegar, já jogar no lixo, essas coisinhas. E na questão, às vezes, de me ouvir também um pouco mais. Sei que eu tenho que te ouvir, mas às vezes eu também tenho razão. Não só você tem razão. Eu nunca me preocupei com essa organização de casa. Eu não vou mudar da noite pro dia. Eu vou me esforçar para mudar. Vou me esforçar, sim, muito para mudar. Mas tem que ter um pouco de paciência e saber como falar comigo quando eu tiver deixado alguma coisa fora do lugar. Quanto a ouvir você, tudo bem. Eu queria que você me ouvisse mais também. Algumas coisas cabe a mim resolver, algumas coisas do casamento eu quero resolver, como eu já deixei para você escolher decoração, para você escolher a parte das lembranças e etc e tal, mas a parte do orçamento do casamento, a parte da reforma do apartamento, são coisas que eu quero resolver. Então, exemplo de um caso que a gente chegou a conversar foi sobre a colocação do piso do apartamento, não sei se você se lembra, que eu falei que tem uma pessoa na minha família que sabia fazer o tipo de piso que a gente quer colocar no apartamento normal, e você não que queria contratar um serviço fora, eu falei, não, mas se você tivesse falado, não, amor, resolve. A gente teria evitado uma discussão besta, né, por uma coisa simples. Mas acontece que eu não conheço o serviço, né? Mas aí que tá, você teria que confiar em mim, porque eu conheço, se eu tô falando, eu vou morar lá também. Então é o meu apartamento, o nosso apartamento. Então eu não vou querer coisa ruim pro meu apartamento, não quero morar num serviço mal feito. Bom, o Ellison e a Regiane estão para se casar em alguns meses. E o que eles estão demonstrando são sinais de grandes diferenças na personalidade. Não são problemas, mas são diferenças. Como? Ela é uma pessoa, como ela disse, mais organizada, mais rápida nas decisões, gosta de ver as coisas acontecerem, gosta das coisas bem organizadas, bem feitas. Ele parece ser um pouquinho mais lento nas decisões e não é organizado como ela gostaria. Ou seja, ela está querendo ser Deus e que ele seja feito à imagem e semelhança dela, né? Ou seja, ela quer que ele seja como ela. E eu acho que o que ele está pedindo não é muito. É o que todo homem pede, né? Respeito. Quando você fala, por exemplo, ele sabe que a roupa no meio da rua, né, da casa, é errado, que ele podia ter colocado em outro lugar. Ele sabe, mas quando você aponta aquilo e critica ele, quando você grita com ele, quando você briga com ele por causa daquilo, então ele se sente desrespeitado. Quando ele fala, você precisa ser mais paciente para falar comigo, mais paciente comigo, porque eu vou mudar, mas não é da noite para o dia. Quando ele fala, veja como você fala comigo,
O que ele realmente quer dizer é o respeito. Ele se sente desrespeitado, que é o caso do chão do apartamento, que ele falou. Ela simplesmente não aceitou que ele fosse e pegasse a pessoa que ele recomendava para fazer o trabalho. Ela queria fazer do jeito dela. Então, ele se sentiu desrespeitado. Então, Regiane, veja bem, eu sei que o que você quer é o melhor. Sua intenção não é desrespeitar o seu noivo. Mas a maneira que você se expressa, a maneira que você leva para ele as situações, faz ele se sentir desrespeitado, anulado, como se você não precisasse da opinião dele. Isso está acontecendo devido a essa diferença de personalidade. Você é mais rápida, mais organizada, gosta das coisas feitas assim. E ele talvez leve um pouco de tempo mais. Então, e o engraçado é que essas diferenças provavelmente foram as coisas que os atraíram um ao outro. Mas agora ela se sente nervosa quando vê as coisas no dia a dia. E sabe, o pior de tudo é que o homem, quando a mulher fica pedindo, querendo, impondo um jeitinho dela no homem, o homem acaba não fazendo de propósito. Porque se ele pegar as roupas que ele deixa no chão, ele vai estar te obedecendo. Então ele não gosta ele não gosta de sentir que está obedecendo a noiva dele. Então muitas vezes, inconscientemente, eles não fazem justamente para, peraí, quem manda aqui sou eu. Então... É o orgulho masculino. Não estamos dizendo que é o correto, mas estamos dizendo que é um fato que muitos homens realmente fazem de pirraça ou não fazem de pirraça. Né? Então não funciona. O que a Cristiane está dizendo é que não funciona essa estratégia. Ela deu um exemplo aí da torneira aberta, que a gente deve falar um caso nosso. Você sabe que até hoje eu tenho que fechar a torneira, porque o Renato deixa esse fiozinho. Não, deixa eu explicar direito. Vamos fazer um laboratório aqui dentro do laboratório. É o seguinte, a torneira do nosso apartamento onde a gente vive hoje, ela tem um problema, ou seja, ela só fecha quando está muito apertada. Então, quando eu não aperto muito, fica caindo um pouquinho. E a Cristiane tem que vir atrás e fechar. Mas a maneira que ela faz é muito interessante, porque ela simplesmente vai lá e fecha e fala pra mim, olha, fechei a torneira, tá? Só isso. Ela não fala, pô, você deixou a torneira aberta de novo, quantas vezes eu tenho que falar? Ela não faz isso. Então, simplesmente, ela me lembra, pô, tem que prestar mais atenção da próxima vez. Só isso. Quer dizer, o mesmo problema, mas a maneira diferente como aquilo é tratado. E ele tem melhorado, Vamos continuar assistindo. Só teimosia também, né? Você fala de mim, mas você também às vezes é bem teimoso, né? Às vezes no caso, aquele próprio dia do mercado, né? Eu queria ter resolvido quando eu insisti para você ir num lugar comigo, porque eu já queria agilizar, porque eu sabia que a gente ia ter que sair mais tarde, então eu queria que você fosse aonde eu estava falando, que eu tinha certeza que a gente ia conseguir resolver tudo e não teria discutido por besteira também. Mas você, não, vamos lá, vamos no outro. E eu preocupada com a hora por causa dos outros compromissos. Aí, por um motivo bobo, a gente acabou se exaltando e discutindo. Eu tenho plena consciência dos meus defeitos, né, que a teimosia é um deles e a desorganização também. Só que você tem que ter um pouco de paciência comigo. É só te peço paciência. E você tendo paciência comigo, a gente vai resolver tudo. Eu vou procurar também te ouvir mais, ser menos teimosa, menos agitada, que eu sei que eu sou extremamente agitada, gosto de tudo rápido, tudo ali. Eu tenho plena consciência que você vai me fazer um homem feliz. Então eles parecem estar conscientes da situação e o que eles têm que fazer para mudar. Então agora eles têm que praticar, né? Eles não vão mudar. Eu quero que você, Regiane, você, Wellison, vocês dois entendam uma coisa. Vocês não vão mudar, vocês sempre vão ser assim. Tá? Vocês podem melhorar. O Wellison pode melhorar. Ou então aprender a se adaptar um com o outro, um jeito do outro. E ele pode se tornar um pouco mais rápido, ser mais decisivo, ele pode melhorar, mas ele não vai ser a Regiane. A mesma coisa a Regiane, o Wellison. Ela não vai mudar e ser como você. Ela sempre vai ser assim. Pode melhorar no sentido de como ela fala com você, de não te desrespeitar, de deixar você às vezes tomar a frente. Ela pode melhorar, mas dentro, no fundo dela, ela sempre vai gostar das coisas feitas rápidas, mais organizadas. Eu notei o vocabulário da Regiane. Ela fala muito resolver, ela fala compromisso, ela fala agilizar. Olha o vocabulário dela. Ela parece mais centrada, né? Sim, e uma pessoa altamente focada em resultados, né, em eficiência. Então, quer dizer, a natureza dela, isso não vai mudar. Então, vocês têm que fazer o quê? Regiane, você tem que tentar não castrar o seu noivo, não castrar o seu futuro marido, não fazê-lo sentir simplesmente dispensável nessa relação, ou seja, que a opinião dele não conta. Não faça isso.
tá? Quando você quiser uma coisa feita, chegue para ele e fala, então, sobre aquele assunto, você gostaria que eu fizesse isso? Eu tenho essa opção e aquela opção. O que você quer que eu faça? Ou seja, deixa ele dar opinião. Você já está trazendo o assunto, você já está fazendo a metade do trabalho. Ele talvez só tenha que dizer sim ou não. Mas, ao mesmo tempo, você está o incluindo na decisão porque você dá a ele a oportunidade de dizer o sim ou não. E no caso, quando acontecer de vocês terem um monte de compromissos, como aconteceu naquela vez que você mencionou, e você já tem tudo planejado, você já sabe onde ir, quanto tempo você tem que ficar ali e tal. Ele não é assim. Lembramos que ele não é assim. Às vezes, sabe, é melhor você, tá bom, então vamos deixar. Vai dar tudo errado, ele vai saber que ele errou, mas você não teve problema, vocês dois não tiveram problema. E não deve falar depois, eu te falei. Eu te disse, ela não deve falar isso depois. Deixa ele errar e o erro dele... Às vezes vale a pena você deixar de fazer alguma coisa para manter a paz entre vocês dois do que ficar tão centrada, tão focada no que você quer fazer que você tá com problema aqui no casamento. Deixa o erro dele puni-lo, tá? Então aprenda vocês dois têm que aprender a emprestar um pouco um do outro. O Ellison, empreste da Regiane essa maneira mais ágil, mais objetiva, decisiva, organizada de ser. Aprenda isso com ela. E, Regiane, seja professora dele, não uma chatinha, não a mãe dele, mas seja professora, ajude, treinadora. A mesma coisa, Regiane, aprenda com ele, às vezes ser um pouco mais, sabe? Às vezes tem coisas que você não precisa ser tudo certinho. Às vezes o copo não tem que estar a 10 centímetros da esquerda e 10 centímetros da ponta direita da mesa. Não precisa. Se tiver 2 centímetros mais perto, 10 para lá, não vai fazer grande diferença. Então, às vezes você tem que ser um pouquinho mais solta, menos, sabe, exigente, menos perfeccionista. Tá bom? Menos. Às vezes você precisa, tem coisa que você precisa ser, e ele precisa disso em você. Mas tem coisas que você pode, não faz tanta diferença. Tá bom? Emprestem isso um do outro. Agora, uma ótima dica para vocês levarem para casa. A revista The Love School já está nas bancas. Lançada em maio, a revista The Love School já é um sucesso. Para saber o segredo disso tudo, o programa Hoje em Dia enviou a repórter Cissa Camargo para conhecer os bastidores da Escola do Amor. Como que é elaborado o programa? Às vezes a gente conversa com um casal, atende, dá um aconselhamento para um casal e depois da sessão de aconselhamento a gente fala, esse é um ótimo tema pra gente falar. Os comentários que a gente recebe nas redes sociais ou nos nossos blogs também. Às vezes os próprios alunos, mandam sugestões. Os temas nascem ali dos problemas das pessoas. Renato e Cris falaram de onde veio a inspiração para criar a revista. A revista, o livro, essas ideias a gente tem porque é tanta coisa, é tanta informação, as pessoas têm tanto conteúdo lá no programa e não dá para elas terem aquele conteúdo com elas, né? Elas ouvem, mas assim, rapidinho, o programa é rápido. Então o livro, a revista, dá para elas terem ali uma coisa que elas possam, de vez em quando, lá, ler de novo, compartilhar com outras pessoas. Dicas que não acabam mais. É praticamente um manual para a vida 2. E os apresentadores do Hoje em Dia também aprovaram o conteúdo. Olha que linda que tá a revista. É uma revista de variedades. Tem todos os assuntos bacanas que você vai gostar de ver com a sua família. Tem para mulher, tem para homem, tem beleza, saúde, tem culinária do Edu nessa edição, né? Tem 3 ou 4 receitas deliciosas que você não pode perder. Tenho certeza que você vai adorar. Que legal, que bacana. Todas as bancas. Todas as bancas? Todas já dá para encontrar? De todo o Brasil. Muito legal. Revista The Love School. Você encontra a sua nas bancas ou pelo site lovesschoolemrevista.com.br. Abraço para o Zucatelli, Cris Flores e Edu Guedes, que está contribuindo também com a revista, né? Ficou muito legal essa primeira revista. E a segunda já está aí, você pode ver a capa da segunda revista aí agora. O casal Oscar e Cristina, que já estiveram aqui na Escola do Amor. E eles estão agora enfrentando um novo desafio. Vamos falar mais sobre isso também na revista. Né? E você pode assistir a matéria na íntegra pelo site r7.com/Escola do Amor. E é claro, para assinar a revista, você pode assiná-la pelo site lovesschoolemrevista.com.br e receber a sua revista mensalmente na sua casa. Agora, tem uma outra dica muito importante. Se você ou sua esposa têm dúvidas ou querem saber como podem melhorar a vida sexual, nós vamos ter um evento especial sobre isso. Exatamente, uma aula cujo tema principal é o sexo. Aliás, o nome do evento é Sexo em um Casamento Blindado. E esta aula será no final de junho,
dia 29, a partir das 17 horas, aqui em São Paulo, também ao vivo para todas as capitais e pontos principais deste Brasil imenso. Você pode saber mais detalhes através do nosso site casamentoblindado.com. Vá ali na aba Evento e descubra todas as informações a respeito deste evento, Sexo em um Casamento Blindado. Vamos tirar dúvidas. Muitas pessoas nos escrevem dizendo: eu passo por esse problema, pode isso, não pode aquilo, meu marido quer isso, ele quer que eu faça aquilo. Então nós vamos tirar dúvidas. E sabe de uma coisa? Como eu estava falando outro dia para uns alunos, nós dizíamos o seguinte, que um dos lugares onde o assunto sexo é menos falado, sabe onde é? É exatamente no casamento. O casal até tem a intimidade, até tem o ato sexual, mas não conversam sobre o assunto. E nós vamos explorar esse assunto, vamos falar de coisas que você nunca ouviu. Eu garanto para você que isso vai melhorar e muito a intimidade de todos os casais, os que já estão bem e aqueles que querem melhorar. Sexo em um Casamento Blindado, 29 de junho. Mais detalhes, casamentoblindado.com. Nós esperamos vocês, tá? Agora a Dani está conosco aqui novamente e selecionou algumas perguntas dos nossos alunos. Vamos lá. Vamos lá, Dani Carote. Tudo bem com vocês por aí? Tudo bem? Tudo ótimo. Por aqui também, tudo ótimo. E hoje nós temos um e-mail da Marcela. Ela diz assim: estou no meu 2º casamento. Tenho um filho do 1º e não sou feliz. Quando vamos ao mercado, cada um paga a sua compra. Eu não peço nada a ele. Ele já me avisou que não vai mudar. E eu disse que vou continuar tentando. Não tenho com quem falar. Nem uma amiga, mãe ou irmã. Me ajude. Quer dizer, o problema então é do dinheiro, né? Que ela está basicamente reclamando, que contas separadas e ele simplesmente não vê a necessidade ou a razão de juntar tudo, porque obviamente eles não estão se vendo, ele pelo menos não está se vendo como um casal na relação. Isso nós sabemos tem uma raiz mais profunda, né? É a falta de confiança da parte dele, né? Porque provavelmente lá no subconsciente dele ele acha assim, sei lá, vai que ela me deixa, vai que isso aqui vai durar pouco tempo, deixa eu guardar aqui o que eu tenho, porque eu não sei aonde a gente vai com esse casamento. Praticamente é isso que ele está falando. Então é inútil ficar discutindo, por que você não paga as compras? Por que você não faz isso com dinheiro? Por que você não me dá tanto de dinheiro? É inútil ficar conversando sobre esses assuntos de gastos, enquanto que as raízes não estão descobertas e resolvidas. Essas raízes incluem a falta de confiança. Por que ele não confia em você para ver as rendas dos dois como uma conta só? Por que ele não confia nisso? Por que ele talvez esteja sendo está sendo tão egoísta, pensando mais nele, dividindo? Quer dizer, o que está acontecendo? Quais as desconfianças que ele está tendo? E pode ser também que a falta de confiança dele é porque você, amiga, você não sabe usar o dinheiro. Pode ser que você gasta muito, realmente. E ele pensa assim, bom, se eu vou deixar o dinheiro na mão dela, ela vai gastar tudo, né? Então ele tem planos e ela talvez não seja muito, né, objetiva com o dinheiro e gasta mesmo tudo que tem. E aí ele fica meio que desconfiado. Se eu deixar o dinheiro com ela, ele pode ficar sem. Então, a sua dica é: procure saber quais as desconfianças dele a seu respeito. É isso aí, Dani. E a Stephanie, ela diz: eu e meu namorado nos gostamos muito, mas ambas as partes ficam relembrando coisas ruins que fazíamos no passado. O que faço para isso não acontecer mais? Ora, muda de canal. Muda de canal. O passado é um canal na nossa mente. Exatamente isso. Ou seja, eu tenho passado, Cristiane tem, todo mundo tem um passado, bom e ruim. Sabe quando que eu vou ver o meu passado? Se eu decidir sintonizar esse canal na minha mente. Se eu começar a voltar lá atrás e pensar, eu tive uma ex-namorada, eu tive essa situação, esse caso, e começar a viajar na minha mente, obviamente eu vou trazer isso para o meu presente. Mas isso é uma decisão que eu faço. Então, assim como a pessoa senta na frente da televisão e pode, num apertar de um botão, mudar de canal se ela não gosta do programa que está passando, ora, na nossa mente nós temos esse poder.
Se eu me vejo viajando no passado, eu posso tomar o controle da minha mente e dizer, não vou pensar mais nisso. Eu vou fazer outra coisa agora, focar minha mente em outra coisa. E se na minha mente a coisa já foi mudada, então nas minhas palavras não tem mais razão de falar. A razão é que eles estão viajando demais no passado. E no caso, se ele não faz isso, você pode fazer isso, né? Então, alguém tem que parar de ir no passado. E quando ele começar a falar sobre o passado, você pode falar com educação, falar, olha, eu prefiro não falar sobre isso mais, vamos deixar isso para lá. A gente não precisa ficar pensando nisso que aconteceu. Não ficar perguntando coisas Ao inúteis, invés né? de ficar falando, mas você também e tal, que aí você também vai junto com ele lá no passado e dá o que dá. Ok, Dani? Eu tenho uma dica de uma tarefinha que eu acho que faz uma grande diferença nesses casos. Diga lá. Eles poderiam fazer uma lista com todas as suas tristezas, reclamações, sofrimentos do passado. E ambos iriam a um lugar, cavariam um buraco, enterram essas listas e se decidem nunca mais tocar nesse assunto. Enterrar o passado. Fica aí a tarefa. Fácil de fazer e funciona. Nós sabemos que isso funciona. Ok, por Mais hoje alguma? é só. Só por hoje é só. Dani Carotti e o marido, Márcio, eles estão ensinando na Escola do Amor de segunda a sexta, né? Na IUD TV às 11 da manhã, não é isso? É isso mesmo. Ao vivo, só para quem pode. Tá bom, Dani, obrigado. Até mais. Até a próxima. Você já está sabendo do cruzeiro da Escola do Amor? Para você ficar bem animado, dê só uma olhada nessas imagens. Que tal embarcar num mundo diferente durante 4 noites, onde só existem 2 prioridades: cuidar do casamento e relaxar. É o cruzeiro The Love School no Splendor of the Seas. Aqui os casais vão desfrutar de toda essa estrutura de lazer e conforto, com atividades variadas e a nossa aula ao vivo aqui nesse lugar. Romantismo, companheirismo em uma paisagem maravilhosa. Faça uma surpresa para quem você ama. Reserve já a sua passagem pelo site naviotheloveschool.com. Cruzeiro The Love School. Seu casamento merece esse presente. Garanta já o seu lugar. Faça uma pré-reserva pelo site naviotheloveschool.com. Escolha sua cabine e veja quantas coisas mais estão à sua disposição. Naveguem com a gente nessa ideia. Agora chegou o momento de vermos a entrevista com a musa do vôlei e a modelo Gabrielle Reece. Nesta entrevista exclusiva, a atleta reforça e esclarece exatamente o que quis dizer quando declarou que é submissa ao marido. Pois é, essa afirmação causou muita polêmica pelos motivos óbvios, né? Mas vamos prestar atenção. Preste bastante atenção no que ela fala e nós vamos voltar comentando mais sobre esse assunto. Gabrielle Reece, considerada uma das melhores jogadoras de vôlei de todos os tempos, é também modelo, atriz e escritora. Com 43 anos e casada há 17 com o surfista profissional Laird Hamilton, escreveu vários livros e num deles ela fez algumas afirmações que repercutiram bastante. Talvez se eu pudesse voltar atrás e mudar essa palavra, eu mudaria. Mas talvez tenha sido importante tê-la dito. A vida toda eu fui independente no trabalho e em tudo. Eu nunca pensei nisso. Meu objetivo nunca foi, vou ter um marido e ele vai cuidar de mim. Essa não foi a forma como fui criada. Eu fui criada para cuidar de mim mesma. Acho que trabalhando com esportes você aprende a ser muito forte. O que eu quis dizer com esse comentário foi que numa dinâmica específica, como num relacionamento, eu descobri que funciona melhor, não somente como marido e mulher, mas como indivíduos, se eu tomasse esse papel de esposa. E as pessoas ficam nervosas com essa palavra, submissa, porque elas acham que eu fico me curvando ao meu marido. Eu ainda acho que sempre uma pessoa pega o papel de homem e a outra o da mulher. E que de alguma forma as mulheres estão pegando o papel do homem. Mas estava falando sobre a minha dinâmica e aprendendo isso como uma mulher forte. Isso não foi me ensinado. Essa foi uma lição difícil de aprender. E a definição de submissão, porque eu realmente tive que procurá-la, é obediência e humildade. Eu acho que às vezes parece que estamos entregando o nosso poder, e essa não é a verdade. Essa é sua escolha.
Eu não preciso dominar o meu marido ou controlá-lo. E por que não? Porque não seria bom dizer, olha, eu quero tornar a sua vida melhor. No mundo lá fora, eu saio e tento trabalhar duro, ser forte e bem-sucedida. E eu sempre falei sobre ser fisicamente forte, mas dentro de um delicado ambiente familiar. As pessoas ficam muito chateadas com essa palavra, porque elas pensam nela como uma palavra injusta, ao invés de realmente tentar entender o que ela significa e o que eu quis dizer, que foi a escolha de servir a minha família e, no meu caso, ao meu marido. Então, somente o fato dela ter causado uma grande polêmica por ter declarado isso, né, de que ela sente-se à vontade, sendo submissa ao marido, já mostra como que a sociedade está sensível a esse tema, né? Que é uma coisa que foge ao nosso entendimento. Porque, veja bem, a palavra, como ela mesma falou, a palavra ser submisso ou submissa, não tem nada a ver com ser oprimida, com ser capacho do marido, nada disso. É a mudança de sentido, de significado que as palavras vão tomando com o passar do tempo. E, infelizmente, a sociedade, muitos movimentos criaram dentro dessa palavra uma conotação negativa, de forma que falar para uma mulher que ela deve ser submissa ao marido é convidá-la para te dar um tapa, né? Mas como ela recebeu da mídia, ela foi chamada para se explicar. Ela teve que aparecer em programas de televisão para se explicar. Como é que pode isso? É um absurdo. E quando que só precisa da pessoa pegar o dicionário e entender o significado da palavra submisso, que não tem nada a ver com o que algumas pessoas gostariam que você achasse que significava isso. O sentido original não tem nada a ver com quem é maior ou melhor. Significa duas pessoas que estão sob uma missão, estão engajados com um objetivo que é o casamento e um apoia o outro, entendendo que um é o líder e o outro é o que apoia. Na verdade, a mulher, ela quer um homem forte ao lado dela. Mas, infelizmente, ela não sabe que para ter um homem forte, um marido forte, ela precisa decidir se submeter a certas coisas. Por exemplo, Renato, eu gostaria de sair lá, eu quero ir, por exemplo, amanhã eu quero passar o dia com a minha família. Tá bom com você? Tá bom. Isso custa muito para fazer isso? E se o marido, ele quer o bem da mulher e ela não está fazendo nada de errado, qual o problema dele dizer para ela, claro, não há problema de você passar o tempo com a sua família. Então, essa submissão é uma coisa que tem sido envenenada, é uma palavra que tem sido envenenada, mas no real sentido ela significa o que é necessário para duas pessoas, seja marido e mulher, seja pai e filhos, patrão e empregado, seja treinador ou atleta, seja qualquer relação onde há mais que duas pessoas tentando alcançar o mesmo objetivo. E veja o contrário, por exemplo, por que muitas mulheres falam, por que eu que tenho que ser submissa? Ok, então, e se o seu marido seja submisso a você gostaria disso? Você gostaria que o seu marido fosse submisso a você? Às vezes eu sou submisso a você. Em assuntos que você tem mais capacidade ou autoridade que eu. No que diz respeito, por exemplo, à decoração da casa, eu sou submisso a Cristiane, porque eu não entendo bolhufas de decoração de casa. Então eu digo para ela, vai em frente, faz isso, e tudo que ela determinar, eu tô ok com isso. Então não é questão de quem é quem, mas é questão de quem precisa tomar a liderança naquele assunto em que é mais competente. Então, se a mulher quer a segurança do marido, ela precisa deixá-lo liderar em certas situações. Então é isso daí. Acho que se a gente ficar falando mais, nós temos aqui um exemplo, né? Nós temos o exemplo do Maciel, né? E da Vilma. Vilma, você teve esse problema no início do casamento de vocês? De não saber, não entender a questão da submissão? Os problemas foram muitos. Eu era uma pessoa muito irritada, nervosa, não queria saber de ouvir o homem, o lado do homem, né? Tudo que ele vinha falar para mim, eu não aceitava, tinha que ser do meu jeito. E às vezes até eu perguntava para ele, não, mas não vou fazer assim não, vou fazer desse jeito. Então, por que eu perguntava? Tudo tinha que ser do meu jeito. E muitas das vezes eu via, né, que ele estava desinteressado. Depois eu não deixava também, mesmo que ele quisesse, eu não deixava.
Como é que era Maciel nessa época? Você está aí olhando no horizonte como que lembrando. É verdade. Não, nessa época pra mim era terrível. Porque eu como não fui criado com meus pais, então você fica criado com o tio, os tio mandam na gente, né? Então você sempre foi submisso. Então quando eu comecei a namorar com ela, eu já sabia que ela era nervosa, explosiva, sabia de todos os problemas dela. Mas eu queria sair da casa, né, dos meus avós e queria arrumar alguém. Aí acabei arrumando uma encrenca pra mim. Uma encrenca. Foi, porque daí eu tive que aceitar tudo, eu aceitava. Porque eu não sabia fazer assim, ela falava, vou reformar a casa e acabou. Ela falava. Quando eu chegava em casa, já tava quebrando tudo. Nem a cor da tinta ela perguntava, da parede? Não, eu chegava em casa já tava... E como é que você se sentia? Você se sentia aliviado porque você não precisava pensar nisso? Ou assim, tipo... Eu sentia assim, eu falei, puxa vida, o que eu tô fazendo? Eu não tô pagando as contas. Então eu só sentia assim, só pagava as contas. Eu trabalhava só para pagar as contas, mais nada. Um escravo, escravo melhorado. Isso. Então o dinheiro, tudo que eu fazia, que eu trabalhava era só para isso. Então eu não resolvia nada. Quer dizer, anulado, né? Você se sentia sem nenhum papel a cumprir ali, não, né? Não tinha nenhum papel de... E aí você entende por que às vezes a mulher reclama que o homem não dá atenção, que não valoriza. Por quê? Porque ela anula ele. Então, assim, tudo que ele quer falar, ele não tem direito de se expressar em casa, né? E como que isso funcionava para você, Vilma? Não sei se você percebia isso nele, ou se por um tempo funcionou para você, mas depois você não gostou do jeito que ele ficou anulado. Como é que era para você? Eu comecei a cada dia mais rejeitá-lo, né? Porque eu pensava assim, eu me casei, pensei que eu me casei bem. Até eu não sabia, mas eu tinha me casado bem. Só que por motivo de eu ser muito nervosa, então tudo tinha que eu tomar a frente. Então, para mim, eu tinha um homem dentro de casa, não um esposo. Eu olhava para ele até mesmo como um qualquer, não tinha respeito com ele. Uma figura masculina, mas... Era só uma figura masculina. Você não o deixava ocupar esse papel, até porque, como ele mesmo falou, talvez até da própria criação, ele não sabia ocupar esse papel. Concorda? Sim. Era exatamente isso? Isso mesmo. Então, quer dizer, juntou aí dois problemas, né? Você não sabia o papel, não tinha referencial de pai. Não. Você era já mandona, né? Na sua maneira de ser. E como eu era mandona. E como, né? Mandona é apelido, né? Talvez tinha que ser uma palavra mais forte. Muito mandona. Acho que nem tem palavra. Você chegou a ser agressiva com ele? Muitas das vezes. Eu já cheguei a jogar vasilha com leite fervendo nele, com a criança, bebezinha no colo. Já cheguei a jogar coisas em cima dele, já cheguei a... Isso por quê? Você ficava frustrada, que ele não tomava iniciativa? Eu ficava nervosa por tudo. Se ele passasse em frente à TV, já era motivo de eu bater. E como é que vocês se consertaram? Como é que foi que... você, no caso, creio que deve ter começado com você, né, Vilma? Comigo, porque eu estava cansada de sofrer. Eu via ali todo mundo, né? Todo mundo tentando resolver a sua relação conjugal, né? Casais namorados, pessoas casadas. Que assim, né? Nós separamos, né? Nós separamos, divorciamos. Chegaram a separar? Não, separamos. Por quê? Qual foi a razão? A razão foi porque ela saía, ela falava assim, eu quero passear. Ela ia. Aí eu vou passear. Aí eu vou no baile, eu não ia, não era pessoa de ficar em baile, pessoa de sair. Ela saía à noite, ela vou sair, vou passear e acabou. Pegava a chave do carro, dá a chave do carro que eu vou sair. Tem gasolina? Tem. Dá dinheiro pra me sair. Era assim, então ela começou a sair. Aí foi onde ela teve um relacionamento com outra pessoa, né? E aí eu descobri, fiquei revoltado, tudo. Mas não fiquei de boa na minha casa, com meus filhos, ficava em casa, ela saía. Aí... Eu mandava você ficar com os filhos. Aí eu ficava com os filhos, ela falava assim, tá bom, então vai. Aí foi chegando uma hora que foi cansando, a gente vai cansando. Você não tem a mulher em casa, né? Você não tem mulher em casa, você começa também a procurar outros caminhos, né? E onde eu fui procurar, ela não aceitou, aceitava ela, mas eu não. Quer dizer, ela lhe traiu. Isso. Aí você também começou a buscar outra pessoa. E você traiu também. Traí também. Aí nós chegamos ao ponto de separar. Separamos, divorciamos, chegamos a divorciar. Ela levou a vida dela na nossa casa e eu saí para morar na casa de outros parentes, né?
E até eu tive um outro relacionamento com outra mulher, tive um filho. Aí depois de uns 5 anos, né? 3 anos. Não, mas 5 anos, 3 anos aí, nós resolvemos... Viram que não era aquilo que porque queriam? assim, eu sempre fui uma pessoa que queria ter minha casa, né? Eu gostava de ficar em casa e eu na rua eu não tinha casa. Então você ficava jogado pra lá e pra cá. Falei, puxa vida, minha casa... Você traiu, tipo, pra dar o troco? Mais ou menos isso? Não Ou foi porque bem não tinha isso. mulher? Porque não tinha mulher mesmo, né? Não tinha uma mulher? Não tinha, porque ela saía, né? Ela saía, a gente não tinha mais nada, né? E você traiu por quê, Vilma? Eu traí pelo motivo de que eu tinha, assim, um pai, né, para as meninas, mas um marido, eu não tinha um marido. Todo lugar que eu gostaria de ir, chamava ele para me acompanhar, ele não queria. Quer dizer, a gente vê aí uma coisa importante, que quando o casal tem problemas que inicialmente são pequenos, a gente pode dizer que o problema de vocês, inicialmente, eram sérios, mais fáceis, muito mais fáceis de resolver do que uma traição, do que um filho com uma outra pessoa. Muito mais fácil de resolver, não tenha dúvida. Mas, quando é deixado sem tratar, sem resolver, a coisa vai aumentando. E aí a gente vê, por exemplo, às vezes a gente ouve casos como o de vocês, onde a gente ouve falar, o marido da fulana traiu com outra mulher. A gente só ouve a notícia da traição, mas não ouve o que levou à traição. O que fez com que aquilo culminasse com a traição. E normalmente são essas coisinhas que vão acumulando sem resolver. E às vezes a mulher, ela quer um marido, ela quer aquela pessoa ali com ela, que esteja ao lado dela, mas ela não deixa ele estar ao lado dela. Justamente nesse assunto de submissão. Porque ela quer mandar, como você, Vilma, falou, você queria mandar, você queria as coisas do seu jeito. Então você anulava ele. E, claro, ele não tinha opinião mais em casa. Então ele já se colocou, ele se colocou num papel de que, ok, aqui eu sou sirvo mesmo para ser pai, para trazer o dinheiro e pronto, não tem opinião aqui. Aí, quer dizer, nisso ela não gostou. Poxa, eu não tenho marido, ele não está comigo, ele não me leva a lugar nenhum e tal. Quer dizer, aí vai aquela bola de neve, vai crescendo, vai crescendo. A pessoa não percebe que ela mesma cava a cova dela. Ela mesma habilita o problema. Ela mesma tira o pior do parceiro. Ela provoca o pior do parceiro, que era o que você fazia. Você provocava o pior dele, né? Ou seja, tirava a masculinidade dele. E você também, sem ter o seu papel de homem na casa, você tirava o pior dela, que era essa maneira de desvairada de ser. Como é que vocês se resolveram? Depois das traições, filho em outro relacionamento, como é que vocês conseguiram se resolver? Estão de volta há quanto tempo, por acaso? 13 anos que a gente 13 anos. Casou de novo. Casou de novo? Como que novamente. vocês conseguiram reparar esse desastre todo? Eu comecei a pensar, Renato, assim, poxa, eu já vim de um outro relacionamento, onde também conheci, ele tinha uma filha de 3 anos e meio, e eu queria um casamento, eu queria ser feliz. Aí comecei com ele, já comecei errado, nervosa, sempre só brigando, sempre só entendendo o meu lado. Eu falei, poxa, tudo deu errado até aqui. Vou pensar um pouquinho, vou ver se eu uso um pouquinho a inteligência, vou procurar ajuda, eu tenho que fazer algo para mudar essa situação. Não tenho mais um relacionamento, eu não quero ter mais um relacionamento. Eu me casei com esse homem para ser feliz, eu pensava comigo mesma assim. Você parou para refletir? Isso. Daí foi onde eu procurei ajuda. E como que você reconheceu? Quais os erros que você reconheceu? E em que você mudou? Em primeiro lugar, eu reconheci que eu não sabia ouvir. Ele até, como eu falei para você, ele tentava conversar comigo. Vilma, vamos fazer assim. Não quero ouvir, sai daqui. E já lhe dava pancada, né? Era assim, não dava um minuto para ouvir ele. Aí eu comecei a pensar, falei, não, agora vai ter que dar certo. Foi aí aonde a gente começou, procurei ajuda, ele voltou. E você mudou em quê? Você mudou, teve que fazer ajustes também, Marcelo? Eu tive que mudar, porque o meu jeito, eu era assim, como eu era submisso, né, de tudo. Aí eu comecei a soltar. Quando eu estava fora um tempo, aí eu fiquei mais, vamos dizer, eu fiquei mais bravo, né? Não, assim, quando eu estava fora de casa, sempre, puxa, o mundo aqui fora aí fiquei mais forte. Aí comecei a chegar e aí dominei
Comecei a dominar a situação em todo sentido. Aí eu mudei meu jeito de ser, meu jeito de falar, meu jeito de conversar. A gente sai, sim, né? Mas só que a gente não sai pra... Igual ela queria que eu saísse, né? Nos bailes. Então a gente sai pra passear, a gente sai viajar, a gente faz tudo junto. Ela fala assim, vamos fazer tal coisa. Não, agora não. Mas agora não. Não, vamos esperar. Agora você tá dando troco. Você gosta dessa nova atitude dele? Eu amo essa atitude dele, porque é o que eu mais queria. Um homem que me controlasse, que me dominasse, né? Olha só, preste atenção no que ela falou. No fundo, eu acho que toda mulher, ela tem aquela imagem, sabe daquela imagem da mulher das cavernas? Um homem segurando pelas cavernas. Eu acho que no fundo, a mulher gosta quando o homem diz Mas não. por que vocês têm que ser tão difíceis e tão controversas? Vocês têm que fazer o contrário do que vocês querem. Vocês têm que mostrar o contrário do que vocês querem. É ou não é verdade, Sim, é verdade. Marcelo? Complica a nossa vida. É ou não é? A gente é direto, a gente mostra o que a gente quer, não tem Não, a gente é assim, é isso, acabou, não tem. Ah, não, mas não, é só isso. Não tem outro. Então você queria isso, agora ele é essa pessoa. E aí, como você tá falando, né, Renata, a gente tem que ser assim, direta. Porque o homem também é difícil de conversar com ele, né? Então a gente tem que expor aquilo que a gente quer, né? O homem não é mulher, ele não pensa como mulher. Ele não pensa como mulher. Hoje é tudo diferente. Hoje você já se controla mais, Vilma? Hoje eu me controlo, hoje eu penso, né? Às vezes a gente até quer algo, quer falar algo, mas não é momento. Eu penso assim, não, ele acabou de chegar. Porque hoje eu ainda tenho sonhos, ainda tenho desejos, ainda quero algo. Não, vou falar amanhã. Porque hoje... Isso é sabedoria, né, Renata? Hoje não dá para falar, hoje ele está cansado e a gente conhece a expressão quando o esposo chega, né? Algo não está legal. Então hoje eu já vejo nele algo que eu não via antes. Ele me proporcionou isso hoje para mim. Hoje você é auxiliadora dele, vocês dois são uma equipe hoje. Antes vocês eram dois concorrentes, vocês eram dois concorrentes, dois competidores, um competindo com o outro. Hoje vocês dois são dois parceiros. E é assim que o casamento é suposto a ser. Agora, uma pergunta, como que os filhos de vocês veem essa volta por cima que vocês deram em todo esse passado? Elas gostaram muito, né? Porque a outra filha minha até falou, pai, você mudou, pai, você... Né? Eu já era um grande pai, né? Sempre fui um grande pai, hoje eu sou o dobro, né? Então, o relacionamento nosso agora, a gente é uma família... Nossa família é unida mesmo. Nossa família é em todo sentido. Quer dizer, isso mostra que o passado de alguém, o passado mesmo do casal, por pior que tenha sido, mais turbulento que possa ter sido, nunca está além de uma restauração, de uma recuperação, desde que os dois estejam dispostos a olhar para si mesmos. Foi quando você, Vilma, olhou para si mesma e percebeu os seus erros e deixou de olhar para os dele. E vice-versa, quando você trabalhou em você, Maciel, e deixou de olhar para ela, foi que as coisas se resolveram. Então aqui está a prova de que é possível. Muito obrigado, a gente fica muito feliz de saber disso. Muito obrigado. Então vamos concluir com as dicas, né? A submissão não te enfraquece, tá bom, mulher? Não te enfraquece. Pelo contrário, ajuda você a fazer o seu papel de auxiliadora do lar. E a mulher que reconhece a força da submissão, raramente não consegue o que quer. Pois o marido se sente tão respeitado por ela que ele tem prazer de fazer as suas vontades. A mulher que dispensa o que o marido pensa o torna, sabe o quê? Um banana. Pois é, isso é para gravar, hein? A mulher que dispensa o que o marido pensa nunca terá falta de banana na dispensa. Guarda essa daí. E não só... não se submeta, claro, a maus tratos, abuso. Não estamos dizendo aqui que a submissão é absoluta. A mulher nunca deve se submeter, nem o homem, a maus tratos, abuso ou coisas que farão mal para si mesmo ou para a família. Submissão tem limites, tá bom? Vamos revisar para não esquecer agora. Ambos, homens que não fazem seu papel de conquistadores e mulheres fáceis, não têm perfil para um relacionamento duradouro, fuja deles, hein? A submissão da esposa fortalece o respeito para com o marido, que por sua vez tem o prazer de agradar a sua mulher. Está aí a dinâmica de um casamento feliz e duradouro.
Mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim, mas na próxima semana você vai ver aqui como não cair na armadilha do amor que sempre acaba, o amor sentimental. Se são muito diferentes, eu acho que é difícil. Vamos decifrar o famoso amor de gambá. Pois é, você vai saber o que é esse amor de gambá, tá bom? Tudo isso e muito mais na próxima semana. Obrigada, então, alunos. Até lá. Tchau, tchau.